Fala, 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 meus queridos. A paz. Como é que vocês estão? Como que foi o dia de vocês? Que terça-feira doideira.com, hein? Quem observou a movimentação da abertura foi muito louco, porque o mercado teve notícia do CPI por volta ali das 10h30, fez um movimento muito louco ali na movimentação do pregão. O mercado ficou travado, ficou sem saber a direção ali, andando de lado dentro do range de consolidação. Vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, alguns pontos importantes, mas antes gostaria de convidá-los, tá? A fazer parte do nosso time, a estar junto com a gente todos os dias, operando ao vivo, interpretando os movimentos, entendendo a leitura do preço, entendendo que o mercado se movimenta dentro de um contexto e você tem que entender o contexto. Operando o mercado financeiro no contexto correto. Preencha hoje mesmo aqui abaixo, tá? O formulário. Eu vou entrar em contato com você, você vai estar apto a operar junto com a gente. Amanhã é super quarta, diz a gente fazer história aqui no mercado. Venha você também. Preencha hoje mesmo, não perca mais tempo. Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso vídeo muito objetivo, muito prático aqui, que você vai entender e tirar as suas dúvidas. Felipe, então tá. O que foi a movimentação do dia de hoje? O que você visualizou? O que você fez? O que foi a leitura que você conseguiu pegar na movimentação de hoje? Mostrei para vocês essa movimentação de alta do índice, tá? Tinha esse order block validado aqui. Tinha essa região que eu mostrei para vocês que isso aqui era um falso movimento, tá? Isso aqui seria um fake boss e um fake shock nesses dois pontos aqui, cenários onde haveria muita liquidez. Quando o mercado começou a abrir, quem ficava atento lá na própria movimentação do leilão, pode observar que o índice começou a abrir, depois ele subiu, depois ele caiu, ele ficou sambando aqui e acabou abrindo aqui. E aí eu com o pessoal lá, que a gente entra sempre um pouco antes do mercado abrir, tá? Volta às 8h55 a gente já tá atento aqui para pegar a movimentação do leilão e tentar se aproveitar de uma abertura muito bacana dentro da nossa leitura. O mercado deu um contexto aqui que poderia fazer aquele famoso Judas Swing, tá? A leitura que a gente estava esperando era mais ou menos essa daqui. Era esse movimento para uma abertura para cima, ou seja, travando essa galera aqui, depois jogando o preço para baixo. Ou um movimento ao contrário, onde o mercado faria isso daqui. Travava a galera no fundo, depois travava a galera no topo e jogava o preço para baixo. Dos dois movimentos ali, dos dois contextos, a gente estava apostando numa movimentação de queda. E essa expectativa dessa movimentação de queda vinha dos dias aqui anteriores, uma movimentação macro que era tendenciosa para baixo. Pô, Felipe, se eu tenho essa leitura para baixo aqui, mas o mercado no final do dia de ontem ele fechou na movimentação altista. Bacana. Eu até comprovo para vocês, tá? Eu peguei uma única operação, esse movimento aqui. Foram 500 pontos somente na parte da tarde, no período das quase 3 horas da tarde, que eu fui pegar a minha operação. Mandei pro pessoal, galera que acompanhou, visualizou que a gente tinha essa leitura aqui, tá? Se vocês observarem, aqui tem um ponto que onde eu queria comprar, aqui tem um ponto onde eu queria vender. O mercado não foi lá em cima para executar a minha venda, mas veio aqui executar a minha compra. Um movimento bem tranquilo ali, bem objetivo dentro da leitura do dia de ontem. Felipe, então tá. O mercado abriu, travou essa galera nesse topo aqui, você não fez nada não, cara, você não viu essa operação aqui? A gente viu sim, tá? Lá no gráfico de 15 minutos, se você observar, eu vou só apenas estender aqui o meu order block. O order block é o do 15 minutos, tá? Essa movimentação, se você observar, o mercado dá o teste nele, captura essa liquidez todinha existente aqui dessa região, ó. Toda vez que você tiver um topo muito próximo de um order block, pode praticamente ter certeza que o mercado vai travar essa galera. Vai travar essa galera nessa região superior. E aí, esse movimento aqui vai caracterizar para a gente uma oportunidade de fazer o contrário. Então o mercado começa subindo, testa essa região. Até falei com o pessoal, ó, eu vou esperar o movimento aqui um pouco para cima. E esse movimento aqui tá lá no gráfico de 5 minutos, que eu refinei esse order block, porque estava muito caro. A galera conseguiu visualizar essa oportunidade, mas a gente não conseguiu fazer a nossa entrada. Felipe, mas você não tá vendo que aqui, quando o mercado voltou aqui, teria a operação com o stopzinho aqui para cima, seria um trade de venda aqui, logo depois da notícia, a gente visualizou. E esse trade, ele ainda tá no gráfico aqui, deixa eu ver, isso aqui, ó, no gráfico de 1 minuto, tá? Para a galera que gosta dessas operações, desse contexto, desse cenário. Olha só a movimentação. A abertura do mercado, dando continuidade. O mercado faz esse movimento aqui, o nosso famoso topo duplo.
trava muita gente aqui que já começa a visualizar essa movimentação, querendo comprar, acreditando que isso aqui era um pivô de alta. Muita gente fica travado, o mercado vem estopar essa galera. Esse ponto aqui é o nosso choque do gráfico de 1 minuto, tá? Um choque no gráfico de 1 minuto caracteriza uma movimentação agora de queda. Caracteriza essa movimentação de queda, você tem uma base aqui nessa referência para você pensar nessa venda. Você tem um Fair Value Gap nesse ponto, que também caracterizou a venda, e você tem este Order Block. Pô, Felipe, mas eu tenho uma leitura aqui no gráfico de minuto, uma leitura muito rápida para mim fazer? Sim, mas deu tempo suficiente para você interpretar e enxergar essa movimentação. Felipe, vocês não fizeram essa movimentação, essa venda lá na sala ao vivo hoje, não, cara? Não, nós não fizemos essa operação. Primeiro, nós fugimos de horários de notícia, tá? Como a gente estava sabendo do horário de notícia, não que a gente não fica atento à notícia, mas como a gente sabia da notícia, do CPI que estava indo prestes a sair, nós preferimos ficar de fora. Mas isso daqui foi claramente mostrado para a galera que tinha essa operação, essa oportunidade aqui de venda, tá? Principalmente do Fair Value Gap, que é um ponto muito relevante para se fazer as operações. O mercado respeita e muito. A notícia, galera, ela simplesmente acelera o movimento que está prestes a acontecer. Ela não altera o movimento. Ah, Felipe, mas jogou o preço para cima, alterou a movimentação que era de queda. Não. Acelerou o movimento, trazendo para as regiões mais líquidas e jogando o preço para baixo. Então você tem a sua primeira operação de venda nessa referência aqui, o mercado cai. Felipe, depois que o mercado faz isso aqui, cara, você não pegou essa operação quando ele retornou aqui? Não, por quê? Porque não houve quebra de estrutura. E aí eu vi até o pessoal questionando que quando o mercado fez esse movimento aqui, agora quebrou a estrutura, agora formou um bolso, eu posso fazer a venda nesse order block. Está certa a venda desse order block? De certa forma, sim. Por quê? Porque é um order block, porém não está validado. Precisamos de uma referência de continuação, de confirmação. Houve essa pergunta lá e essa dúvida. Como a gente segue um scope, arrisca uma leitura muito objetiva, nós não efetuamos essa venda dessa região aqui de cima, tá? E aí você pode observar que o mercado dá um movimento muito lindo para baixo. Pô, Felipe, mas eu usei como referência, cara, eu usei quando ele fez isso aqui, ó, eu chamei isso aqui de rompimento. Bacana. Se você tem uma leitura muito clara e objetiva e muito transparente que você vai executar quando acontecer, show de bola. Então você tem que efetuar as suas operações. Teve operação, teve oportunidade, clica, o stop está abaixo, stop está dentro do seu gerenciamento, a leitura está clara e objetiva, está, faça seu trade. Não fique, hoje eu entro, não, amanhã eu não vou entrar não. Não, hoje eu vou entrar porque isso aqui dá certo. Não, amanhã eu não vou entrar não, porque eu acho que não vai dar errado. Não, não tem essa de eu acho ou não. É operacional? É, faça. Eu não visualizei isso aqui, até falei com o pessoal, isso aqui para mim era mais um contexto de manipulação do que de continuação de queda. Mas eu peguei essa venda aqui, mas a galera falou que aqui tinha venda. Show de bola. Dentro de um conceito, dentro de uma operação, dentro de um racional bacana, você tem cenários que você pode efetuar entrada. Como a gente usa também principalmente o gráfico de 5 minutos para fazer a nossa tomada de decisão, eu não tenho essa quebra de estrutura de continuação para validação desse range aqui de cima. E aí você tinha esse order block. Você vai marcar um order block desse tamanho para você fazer a venda aqui nos 50%. Se você falar comigo que faria essa operação com stopzinho aqui acima, você tá parabéns. O mercado chegou a pagar para você e pagou muito bem. Então, a leitura está muito tranquila. Vou apagar isso daqui, vou estender isso aqui para frente. E aí eu falei com o pessoal, ó, a movimentação, encerramos a sala na parte da manhã sem operação, tá? Eu não fiz nenhuma operação na parte da manhã e falei, vou deixar uma ordem de venda nessa região, vou deixar uma ordem de compra nesse order block aqui de baixo. O mercado demorou para cair, veio caindo lentamente, veio caindo lentamente, veio caindo lentamente. Eu peguei e efetuei essa ordem que até mandei pro pessoal, tá? Essa compra aqui no 760 com um stop de 155 pontos, stop de -1, com alvo de mais 3, ou seja, 465 pontos. O mercado simplesmente me acionou em 5, 10, 15, 20 minutinhos. A operação foi executada com muita maestria. Um trade maravilhosamente bem. Claro que aqui eu já estava com o contexto aqui de sair mais rápido da operação, tá? Estava megamente satisfeito com essa movimentação. Deixo claro para vocês que o alvo técnico não seria aqui, Felipe, mas que era o último topinho. Mas eu peguei uma operação numa região de desconto. Eu tenho que levar a operação no mínimo uma região de prêmio. Onde então, Felipe, teria seu alvo? No mínimo aqui nesse Fair Value Gap ou nesse camarada aqui superior. Então, infelizmente, consegui pegar essa operação, mas não desenvolvi. Se eu tivesse estendido o alvo, eu teria tomado um stop, tá? Deixar isso bem claro aqui, porque esse seria
o meu ou a minha operação. Bacana? Então, para amanhã aqui a gente tem uma movimentação de continuação aqui, tá? Eu vou apenas estender esse range. Se você observar, o mercado ainda está numa região aqui interessante, mas a consolidação inviabiliza eu fazer uma leitura muito mais clara para vocês. Tá travado nessa região aqui desse order block comprador? Está. O que eu posso analisar aqui? Liquidez nessa região. E se o mercado abrir e começar a subir, eu tenho esse Fair Value Gap e esse order block aqui para validar a minha continuação do cenário vendedor. Beleza? Daqui para baixo, o mercado travado aqui daqui para baixo, você pode observar continuação de queda e você tem que ter a paciência de esperar o mercado quebrar uma estrutura e voltar em uma região mais líquida para você efetuar a sua entrada. Beleza? A Ludol, movimentação também bem completa aqui, bem complexa, tá? Movimentação, como eu falei com vocês, era aqui um ponto interessante para você ter atenção. O mercado abriu abaixo, ficou travado aqui, teve a notícia, deixou o preço bem travado nessa região aqui, tá? Não iria fazer essa operação dessa compra desse order block aqui, porque isso aqui para mim não é quebra de estrutura. Pô, Felipe, mas eu vi isso aqui como quebra de estrutura, cara. Eu fiz essa compra, show de bola, pegou esse trade, parabéns. Eu não faria essa operação dentro desse conceito, tá? Dentro desse contexto do dia. Isso aqui para mim não é quebra de estrutura. O mercado tem que romper com pavio, com corpo real. Só essa movimentação aqui descaracteriza a validação deste order block, descaracterizando então a minha compra. Poderia falar que eu ia poder ter comprado aqui, que isso aqui seria, mas não, galera, não é o dentro do meu operacional, isso aqui não está validado. E aí o mercado acelera, sobe com muita força, aí você simplesmente tem que ter a paciência aqui de traçar as suas referências aqui, tá? Traçar o seu ponto, prêmio, desconto, traçar seus cenários para você fazer suas operações, e aí o mercado vai até a região mais extrema aqui, onde tinha esse order block, o mercado foi lá, deu a operação para você efetuar a sua venda, beleza? É muita paciência? É. Tem que ter cautela? Tem que ter muita cautela. Seu ponto do dólar tá aqui traçado, você tem essa região aqui, por mais que ele furou com esse pavio, eu ainda vejo que isso aqui tem muito contexto aqui para ter uma oportunidade de compra, tá nessa região inferior, uma vez que o mercado pode vir executar essa galera toda para dar continuação. Então, fiquem atentos neste order block aqui para uma movimentação de continuação na alta. Felipe, se o mercado abrir, não conseguir subir, já começar a cair, o que eu começo a analisar aqui? Você pode começar a ter essa referência aqui clara na sua cabeça. O mercado pode fazer esse movimento dando continuação nesse cenário secundário aqui dentro desse movimento de queda. Então você vai começar a analisar cenários onde você vai procurar vendas em regiões de prêmio. Traça suas referências e espere o mercado chegar num validado order block dentro de um contexto correto. Beleza? Não deixe de preencher o formulário. Amanhã é super quarta. Vamos com tudo e bora pro game. Valeu!